Quero falar agora sobre o Corinthians e a investigação policial por conta do pagamento de comissões da VaideBet prossegue. Quero trazer algumas atualizações depois de conversar com um dos envolvidos nas investigações. Nos próximos dias, Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, serão convocados a prestar depoimentos. Esses dois têm papel super importante dentro da investigação, que tomou novos rumos depois que Alex Cassundé resolveu falar. O Cassundé, só para lembrar, era o intermediador do contrato entre Corinthians e VaideBet. Só que nesse depoimento o Cassundé deixou bem claro que não intermediou nada, que não exigiu dinheiro, mas que ainda assim teve direito por contrato a um pagamento de 25 milhões e 200 mil reais. Essa pessoa da polícia com quem conversei tem certeza que o Corinthians como instituição foi lesado. A frase é a seguinte, abre aspas, fizeram isso para roubar o Corinthians, fecha aspas. Eu perguntei, mas quem quis roubar o Corinthians? A pessoa disse que ainda não pode trazer certezas, até porque faltam pequenos detalhes para que essa investigação seja concluída. Mas os responsáveis pela assinatura do contrato me fazem imaginar que possam ser grandes culpados. Afinal de contas, se não existiu intermediação, por que o Corinthians decidiu pagar 25 milhões e 200 mil reais? É bem verdade que esse pagamento todo não foi feito por conta da descoberta dessa situação. O Corinthians pagou 1 milhão e 400 mil ao Alex Cassundé, que repassou 1 milhão de reais a uma empresa chamada Nelway. Essa empresa tinha ligação com outras empresas todas laranjas. Também de acordo com essa pessoa da polícia com quem conversei, tanto a Nelway quanto outras empresas laranjas com quem existiam negociações, todas as empresas laranjas e ligadas a uma facção criminosa muito influente em São Paulo. Sobre os prints, você vai lembrar que algumas semanas atrás contei para vocês do vazamento de prints do Alex Cassundé em negociação com o alto dirigente do Corinthians. Esse dirigente indicava ao Cassundé como é que gostaria de receber o dinheiro que o Corinthians havia pagado ao Alex Cassundé. Essa pessoa da polícia disse que ainda não dá para cravar a veracidade desses prints, mas existe uma impressão interna de que os prints eram reais e vão ter papel importante nessa investigação que está prestes a ser concretizada. Para completar, não se descarta a prisão de pessoas envolvidas em toda essa situação. A coisa é muito mais grave do que pode se imaginar. Para completar ou para piorar, o Corinthians perdeu por 3-0 para o Cruzeiro no Mineirão nesse domingo. O presidente Augusto Melo agrediu com um soco um torcedor do Cruzeiro e é possível que responda a mais esse boletim de ocorrência. A derrota do Timão manteve o clube na zona do rebaixamento, 17º lugar, com apenas 12 pontos conquistados em 15 jogos. Sobre técnico, o Corinthians tem um acordo com o Fábio Carille, mas ninguém tem certeza se o Corinthians vai efetivar esse acordo, exatamente como aconteceu com o Ramon Dias. Com detalhe, com o Ramon Dias nem existia multa, bastava efetivar aquilo que havia sido combinado, o Augusto Melo recuou. Sobre o Carille, existe um acordo com o técnico, mas o Timão precisa depositar 2,5 milhões de reais de multa nas contas do Santos, senão não haverá acordo. E existe a preocupação na Vila Belmiro, mais especificamente do Carille, de que esse pagamento não seja feito. O Santos, preocupado com essa situação, já entrou em contato com o Cuca, meio que como um plano B, caso o Carille de fato vá embora. Se o Carille não for contratado, o Corinthians volta a estaca zero e precisa urgentemente de um técnico. Não dá para dizer que o Rafael Larutia, que era o técnico do Sub-17 até outro dia, está pronto para comandar o Timão. E aí só para arrematar, notícia triste, um acidente nessa madrugada acabou por causar a morte de 3 torcedores do Corinthians com outros 12 feridos. Um ônibus que levava torcedores do Corinthians do Espírito Santo. Eles saíram do Espírito Santo e foram ao Mineirão assistir o jogo. Durante a madrugada, por volta de 1h30 da manhã, esse ônibus acabou batendo na BR-262, no trevo de Iúna, já no Espírito Santo, contra uma van. 3 torcedores morreram, outros 12 ficaram feridos. A gente deseja muita paz e lucidez para os familiares que perderam seus entes.